Olá, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Estamos dentro da casa da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes de Tupanciretã, a convite da nossa irmã, a Casa Espírita de Júlio de Castilhos, a Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade, que nos convidou gentilmente para realizar uma atividade, uma exposição doutrinária que faz parte do 31º ciclo de palestras. Também aproveitando o momento para desejar ou dar os parabéns a esta casa, que em outubro está de aniversário. Que Deus, em suas infinitas virtudes, possa abençoar a cada dia mais essa nobre casa. Tá? Que Deus abençoe a todos, e nesse momento, então, eu convido a Ariete Bortolini para fazer a exposição doutrinária. Deus abençoe a todos. Olá, queridos irmãos. É uma grande honra para nós podermos participar desse ciclo de palestras. Nós estamos muito confiantes, de que tudo ocorrerá muito bem durante esse trabalho que a Sociedade Espírita de Júlio de Castilhos está organizando. Eu sou uma trabalhadora espírita da Casa Bezerra de Menezes de Tupanciretã, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre fora da caridade não há salvação. No Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, e brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós, os benditos do meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que aspergem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Bom, então, em primeiro lugar, nós precisamos pensar um pouquinho. O que é caridade? Quando nós lemos o Evangelho, fica muito claro que a caridade é um sentimento muito nobre, é um sentimento que traz ameniza um pouco o sofrimento daqueles nossos irmãos tão necessitados. Nós encontramos também que ela resume todas as virtudes e que ela mais nos aproxima dos anjos do que qualquer outra virtude que nós possamos encontrar. Ela é a mais pura emanação do próprio Criador. Bom, a partir daí nós podemos dizer que o que é caridade? Caridade se resume, meus irmãos, em amor em ação, ou seja, colocar os nossos sentimentos, colocar a nossa ação para o bem, para o auxílio dos nossos irmãos. Quando a gente pratica a caridade, isso todos
no momento que realizaram algum ato que beneficiasse alguém, sentem uma felicidade que a gente não sabe explicar, mas é uma felicidade que nos faz bem e nos faz esquecer de nós mesmos. Ela mais nos aproxima dos anjos do que qualquer outra virtude. Por quê? Porque ela nos torna momentaneamente seres felizes. Felizes por estar amenizando a dor e o sofrimento dos nossos irmãos. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, diz assim, que a verdadeira caridade consiste no perdão das ofensas, na indulgência para com os erros alheios e benevolência para com todos. Quantas vezes, meus irmãos, a gente até diz, eu te perdoo, mas da boca para fora. No fundo do nosso ser, a gente ainda fica lá, maquinando alguma coisa, pensando mal do nosso irmão. Nós somos seres ainda em evolução. De repente, ainda não está no nosso tempo esse perdão verdadeiro, mas é um exercício que nós precisamos aos pouquinhos começar a perdoar os outros pelas coisas que eles nos fazem. Porque muitas vezes, às vezes nem sabem que fizeram aquilo para nos ofender, nem tem a noção. E nós ficamos nos martirizando, nós ficamos remoendo isso, e isso nos causa mais mal do que bem. Indulgência para com os erros alheios. Gente, nós precisamos aprender a entender que os nossos irmãos, eles estão caminhando também como nós. Que assim como nós erramos, eles também erram. Muitas vezes nós queremos cobrar no outro coisas que nem nós fizemos. Principalmente na nossa casa, no nosso lar, com aquelas pessoas que convivem. Nós achamos que muitas vezes eles estão fazendo errado. Mas às vezes nós não paramos para nos analisar, para ver o que é que nós podemos fazer para melhorar aquela situação. E a gente já sai cobrando, a gente já sai muitas vezes exigindo do nosso irmão aquilo que ele não pode nos dar, que ele não tem maturidade para nos dar. E muitas vezes a gente vê o defeito no outro, aquele defeito que nós temos. Aí uma maneira que a gente tem de disfarçar o nosso próprio defeito. E a benevolência para com todos, ou seja, praticar o bem para com os outros. Então, nesses 3 itens, os Espíritos resumiram o que é a caridade. Nós temos que começar aos pouquinhos a exercer a caridade. E a primeira caridade, meus irmãos, que nós precisamos começar é exercitar a caridade para conosco mesmos. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que somos espíritos em evolução, que nós estamos nesse plano para aprender. E a partir do nosso aprendizado, aos pouquinhos, um pouquinho de cada vez, nós vamos começar a evoluir. Mas como praticar a caridade para conosco mesmo? Vigiando os nossos pensamentos, tendo ações no bem, mudando a nossa postura diante das situações que ocorrem na nossa vida, buscando auxiliar aqueles que aparecem, porque muitas vezes nós perdemos a oportunidade de auxiliar. Aí depois que ela passa, a gente fica se questionando, mas puxa vida, eu podia te ajudar, eu podia ter feito e eu não fiz. Então, toda oportunidade que aparecer, que nós agarremos ela como uma forma de crescimento, uma forma de aprendizado para o nosso espírito evoluir. Há diversas formas de fazer o bem. Nós podemos fazer o bem materialmente, doando, que é a mais fácil das caridades, segundo os Espíritos, porque a doar, muitas vezes a gente doa aquilo que a gente tem sobrando na nossa casa. Nós doamos para nos ver livres de alguém. Por exemplo, bate alguém na porta da minha casa pedindo algo para comer. Às vezes está bêbado, está drogado, está sujo, e a gente sente uma repulsa. Nós somos seres que ainda não aprendemos o valor do ser humano, não todos, né? Alguns já estão no caminho mais evoluído, o caminho, né, de que a gente todos somos iguais, independente da veste carnal que nós temos. E aí bate essa pessoa para nos pedir alguma coisa. E nós, para nos vermos livres, para aquela pessoa sair de uma vez, parar de me importunar, eu vou lá e dou. Fiz a caridade? Fiz. Eu doei aquilo que essa pessoa precisava naquele momento. Mas essa caridade partiu do meu íntimo? Partiu do meu coração? Não. Essa caridade foi uma caridade simplesmente para mim me ver livre daquela pessoa. Então, muitas vezes praticamos a caridade
mas não a verdadeira caridade. Por exemplo, um político em véspera de eleições, geralmente é muito comum, doam cestas básicas, doam coisas. O que ele está fazendo? Ele está ajudando? Sim, ele está ajudando, porque quem está precisando, aquilo é muito bem-vindo. Só que tem uma outra intenção atrás disso. A intenção, né, de angariar votos, de prestígio, enfim, seja o que for. Essa caridade, na verdade, ela ainda não é a verdadeira caridade. Não é a caridade que os Espíritos nos pedem. A verdadeira caridade é a caridade moral. É aquela que parte do íntimo do nosso ser. É aquela que nasce de dentro de nós. É a vontade suprema de auxiliar, de ajudar. É aquela vontade aonde a gente vai sem sequer questionar por que eu estou fazendo isso. Porque eu sinto a vontade. Nós já temos alguns impulsos, né, desse tipo de caridade, mas muitas vezes nós praticamos a caridade material simplesmente. E a moral, a gente não tem tempo, a gente não dispensa o nosso tempo. Por exemplo, nós damos muitas coisas materiais, damos presentes, mas nós não nos doamos. E é essa caridade moral, é nós nos doarmos aos outros, é nós fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, essa verdadeira caridade, essa caridade moral, é a caridade que muitos espíritos que já passaram por aqui ou ainda estão por aqui praticam. Nós temos o caso da Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce e tantos outros que passaram por aqui, que faziam caridade como doação. Essa caridade faz com que a gente se esqueça dos nossos problemas. Eles se esqueciam dos problemas deles, da vida deles, e viviam em função dos necessitados, sem angariar, sem acumular coisas. E nós não. Nós nos preocupamos às vezes muito mais com o nosso trabalho. Nós precisamos, é lógico que nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter material, mas às vezes tem coisas que nós poderíamos muito bem deixar de lado e não deixamos. Então, fazer o bem é diferente de ser caridoso. Quem doa, quem faz, ou para ser livre, ou até pensando, mas eu vou ajudar, vou participar dessa campanha, porque eu vou marcar uns pontinhos com Deus. Isso, na verdade, é fazer a caridade, mas não é fazer o bem. Porque fazer o bem parte do íntimo do ser. Fazer o bem é algo que vem de dentro de nós. É algo que nos faz ir em direção ao irmão, ir em direção ao outro, com uma suprema vontade de auxiliar, uma suprema vontade de aliviar a dor e o sofrimento. É se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro verdadeiramente. Quando a gente consegue praticar esse tipo de caridade, nós estamos numa caminhada já um pouco mais evoluída. Ela é difícil, mas nós precisamos começar de alguma maneira. Como? Que seja, então, esse momento doando o material. Ou aquelas pequenas coisas. Tem alguém doente, vou procurar visitá-lo, vou dar um pouquinho da minha atenção, porque muitas vezes, nessa nossa vida tão agitada e movimentada, o irmão até chega para nós querendo contar as suas dificuldades, mas a gente não escuta. Às vezes até a gente ouve, mas não escuta porque não nos interessa. Eu tenho tanto de mim, eu preciso tanto também. Só que se nós nos analisarmos, meus irmãos, nós vamos ver que de repente naquela escuta do meu irmão, às vezes só uma escuta que ele precisa, não precisa dizer nada. Eu vou estar auxiliando e o maior beneficiado sou eu mesmo. Porque no momento que eu auxilio, o plano espiritual também vem me auxiliar. Eu também recebo todo o amparo que eu preciso para aquilo que a minha vida me traz. Então, meus irmãos, assim, nós precisamos refletir. Aquele que já está conseguindo fazer o bem, sem cobranças, aquele que já está conseguindo fazer o bem de maneira que parta do seu coração a real necessidade, é excelente. Mas a maior parte dos moradores desse planeta ainda precisam exercitar isso. Que nós possamos começar aos pouquinhos, que nós possamos começar devagar, que nós possamos começar nas pequenas ações. Muitas vezes nós precisamos começar isso dentro do nosso lar, com o nosso marido, a nossa esposa, com os nossos filhos, sermos então mais indulgentes, compreendermos mais, compreendermos que se nós já temos a nossa evolução e estamos compreendendo que isso é necessário,
eles podem não estar ainda. Eles podem necessitar uma caminhada maior para que isso aconteça. Então, meus irmãos, assim, nós precisamos esquecer um pouco de nós para fazer a caridade. E esse é o fundamental. Esquecer um pouco de nós, deixar de ser um pouco egoístas e passarmos a sermos melhores cristãos. Porque, como diz ali no Evangelho que nós lemos, o real cristão e o espírita somos a mesma coisa, a mesma pessoa. Por quê? Porque quando nós temos algum questionamento com relação às nossas ações, nós precisamos refletir. Muitas vezes são os nossos mentores que estão tentando nos dizer algo que é preciso nós mudarmos, é preciso nós analisarmos as nossas ações. E na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não faz isso. Nós também podemos aqui trazer em consideração um outro tema, que é tratado no mesmo capítulo do Evangelho, que diz que é falsa a ideia que fora da igreja não há salvação. E a gente encontra também no Evangelho, nesse capítulo, que não importa o credo, não importa o culto, não importa os ritos que eu pratique, que qualquer pessoa pode fazer a caridade independente da religião, porque não é a religião que faz. Não é porque eu sou espírita que eu sou melhor do que quem é católico, quem é evangélico e assim em diante. Nós todos estamos aqui e tendo essa oportunidade, independente de religião. Então, para praticar o bem, qualquer pessoa que queira realmente pode praticar o bem. Então, que nós comecemos nesse nosso início, nessa reflexão, pensando o que nós podemos fazer lá na nossa casa, lá no nosso lar. O que nós precisamos mudar? Porque muitas situações de conflito ocorrem porque nós somos insensíveis diante do sofrimento dos nossos irmãos, diante dos nossos companheiros. Nós estamos vivendo um momento de transição planetária. Nós estamos deixando de ser um planeta de provas e expiações e aos pouquinhos nós estamos nos transformando num planeta de regeneração. Nesse planeta de regeneração, esse homem velho, cheio de amargura, de egoísmo, esse homem que só pensa nele, ele está aos pouquinhos deixando de existir. E para muitos é a última experiência que vão ter nesse planeta se continuarem a perseverar em todos esses erros. Então que nós possamos construir esse homem novo, esse homem cheio de bondade, esse homem que vai fazer a diferença nesse novo planeta que a nossa Terra está se transformando. Nós precisamos caminhar rumo à nossa evolução moral, para que nós possamos auxiliar no crescimento desse nosso planeta, que nós possamos auxiliar tanto as plantas, os animais, a natureza, cuidar de tudo. Isso também é caridade. Também é caridade auxiliar no crescimento de todos aqueles que nos acompanham, sejam eles das famílias vegetais ou dos animais. Meus amigos, aí está a nossa grande responsabilidade. Nós, como espíritas, temos mais responsabilidade, porque nós sabemos de tudo isso. Nós temos o conhecimento, nós estudamos. Kardec nos deu as obras de codificação e nelas está escrito que nós precisamos evoluir moralmente, que nós precisamos nos acomodar. Quando nós não mudamos, nós também não podemos mudar o nosso planeta. Se nós emitirmos vibrações positivas, amor incondicional, caridade, benevolência, todos esses sentimentos bons, sabendo que muitas vezes a gente tem deslizes, que a gente volta a errar, mas a gente tem que novamente tentar aceitar, tentar ir para o caminho do bem. Nós vamos com certeza estar contribuindo para que o nosso planeta fique melhor. E como espíritos também, em evolução, auxiliar os nossos irmãos que estão sempre conosco, tanto encarnados quanto desencarnados, porque não são só os que vivem no plano encarnado, o plano aqui conosco, encarnados, que nós auxiliamos. Existem muitos espíritos necessitados que também precisam do nosso amparo, também precisam do nosso auxílio. E com certeza nós temos o auxílio daqueles espíritos mais evoluídos do que nós, que vêm para nos ajudar. Então que nós possamos pedir esse amparo ao plano espiritual,
para modificar as nossas ações, modificar a nossa maneira de ser, de viver, e a partir daí, quem sabe buscar a nossa mudança ali, onde nós vivemos, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Não adianta querermos agora, nesse momento, fazermos grandes mudanças. Nós não vamos conseguir e vamos nos frustrar. Que nós sejamos capazes da mudança neste nosso ambiente, onde nós vivemos, com quem nós convivemos, tornando feliz o nosso lar, feliz o nosso local de trabalho, onde as pessoas sintam prazer de estar pela nossa vibração positiva de paz, de amor e de harmonia, sendo bondosos, auxiliando os nossos irmãos em crescimento. Para nós encerrarmos essa nossa reflexão, o último parágrafo deste capítulo encerra tudo o que foi falado. Meus amigos, agradeci a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Então, meus irmãos, pedindo a iluminação do plano espiritual, agradecendo por tudo aquilo que nós conseguimos aprender nessa noite, nessa tarde de hoje, nós possamos evoluir, nós possamos mudar a nossa postura aos pouquinhos, sem grandes cobranças, devagar, porque todos nós temos o nosso tempo. E esse tempo, com certeza, de melhora está se aproximando. E que nós possamos todos fazer parte desse planeta que está evoluindo, desse planeta que está progredindo. Foi um grande prazer ter estado aqui com vocês e dividir com vocês essas reflexões de hoje. Muito obrigada por todos e que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine na nossa caminhada. E que assim seja.